Olá galera, estamos aqui para mais uma aula de física. Essa é a nossa segunda aula, né? E nessa aula iremos trabalhar na parte da mecânica, né? Que é o que estuda-se no primeiro ano de física. E relembrando o que é mecânica. Mecânica é o segmento da física que se preocupa em estudar o movimento e o repouso dos corpos, bem como as forças que com eles interagem. Então, tudo que estiver relacionado a movimento e a repouso de um corpo, as causas que provocam o movimento, como o movimento é realizado, vai ser trabalhado na mecânica. A mecânica ela se divide em várias outras partes. Iremos trabalhar nesse primeiro momento a cinemática. Depois, mais algumas aulas para frente, iremos trabalhar com a dinâmica. A cinemática é a parte da mecânica que tem por objetivo o estudo do movimento dos corpos e suas trajetórias, em função das grandezas físicas de posicionamento, velocidade, aceleração e tempo de deslocamento, desconsiderando-se os agentes que o produzem e mantêm ou modifica, ou seja, sem relevar suas causas. Então, na cinemática não vai me importar o que provoca o movimento. Se é aplicado uma força, isso não me interessa. Me interessa saber que a cinemática vai estudar o movimento que está acontecendo. Em relação a esse movimento, a gente trabalha com ponto, referencial, se está em movimento, se está em repouso, a velocidade, a aceleração. Tudo isso vai ser trabalhado na cinemática. Bem, para começar com cinemática, eu tenho que ver alguns conceitos básicos. Quais são esses conceitos? Primeiro conceito, móvel. Móvel é todo o corpo, ou porção limitada de matéria dotada de massa e de volume, cujo movimento é objeto de estudo de cinemática. Recebe o nome de móvel. Então, tudo que eu estiver analisando, um carro está em deslocamento, uma pessoa andando, uma maçã caiu, tudo isso que eu penso em movimento e que eu relaciono com algum objeto, esse objeto vai ser chamado de móvel. Aí muitas vezes, em muitas questões, eu vou estar falando de um carro, mas eu não vou usar o nome carro. Vou falar, um móvel está trafegando a uma velocidade de 20 km por hora, tal. Entendeu? Então, tudo que eu estiver analisando o movimento, aquele objeto que está se movimentando, vai ser chamado de móvel. Quando eu penso em móvel, eu tenho que entender que móvel ele pode assumir dois conceitos. Ponto material e corpo extenso. O que é um ponto material? Um ponto material é quando o móvel ele é pequeno e desprezível para a trajetória que eu estou imaginando. Por exemplo, se eu falo, um carro sai de Itapetinga e vai até Itambé. Tem o quê? Em torno de 48 km de distância. Se eu pensar no comprimento do carro, que é 2 metros e pouco, vai ter muita diferença na distância total, que é de 40 km? Não. Então, eu penso que o carro aí é como um ponto material. Ele tem um tamanho desprezível, não vai causar muito efeito se eu tirar, eu só vou pensar nos 42 km. Agora, se eu pego esse mesmo carro e falo, um carro está fazendo a manobra dentro de uma garagem. O tamanho do carro, a largura do carro vai me importar? Com certeza. Então, quando o móvel tiver um comprimento que for considerado, então eu tenho aqui um corpo extenso. Então, móvel é tudo que está se movimentando. Quando esse móvel, esse corpo, for desprezível em relação à trajetória, eu vou chamar ele de ponto material ou partícula. Quando o tamanho dele importar para aquela situação, importar para o movimento, eu vou chamar de corpo extenso. Outro conceito importante, referencial. É o corpo ou sistema físico em relação ao qual se realizam as observações, as descrições e as reformulações das leis físicas. Por exemplo, as posições e as velocidades dos móveis dependem do referencial adotado. Por exemplo, se eu falo para vocês, Maria está andando e eu estou a 10 metros de Maria. Para me falar, se eu falar com vocês, eu estou a 10 metros, teria sentido? Não. Toda vez que eu tenho que falar em movimento, em repouso, em velocidade, eu tenho que referenciar. Em relação ao que? Eu estou a 10 metros em relação ao que? A esquina, a outra casa? Não importa. Importa saber que eu tenho que ter um referencial. Aí aqui eu até fiz um quadrozinho aqui, ó. Vamos analisar. Imagina que eu tenho uma seguinte estrada aqui. Aí eu tenho aqui Ana, ó. Ana. Tá falando que está
Ana está 2 quilômetros atrás de Bia. Então, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, se ela está 2 quilômetros atrás de Bia, então aqui vai estar Bia. E fala que Ana está 3 quilômetros atrás de Carla. Então, eu tenho 1, 2. Então, aqui nesse ponto vai estar quem? Carla. Bia está 4 quilômetros à frente de Maria. Então, Bia ela já está aqui. Ó, se ela está na frente, Maria vai estar atrás. Ó. Então, ó, vou puxar para cá. Primeiro quilômetro, segundo quilômetro, terceiro quilômetro, quarto quilômetro. Então, Maria vai estar aqui. Ó. Por quê? Porque Bia está 4 quilômetros na frente de Maria. E Carla? Carla está 1 quilômetro atrás de Pedro. Carla está aqui na frente, porém ela está atrás de Pedro. Então, Pedro está na frente. Ó. Então, Carla vai estar nesse ponto aqui. Então, o referencial é importante para mim determinar em que posição está cada objeto. Mais dois conceitos. Conceito de trajetória e conceito de espaço. Trajetória é o conjunto formado por todas as posições ocupadas por um móvel durante o seu movimento, tendo em vista um determinado referencial. Ou seja, se eu falo que um móvel sai aqui, ó, do ponto A e vai até aqui, que é o ponto B, todo esse percurso que ele fez é chamado de trajetória. Todas as posições ocupadas, ele teve aqui, aqui, até chegar no último, que era o ponto B. Então, tudo isso daí é chamado de trajetória. Agora, o espaço, que é indicado pela letra S, e é muito importante vocês lembrarem disso, é o valor algébrico da distância medida na trajetória entre a posição do móvel e a origem dos espaços, em determinado instante. Supondo, eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho uma plaquinha, aí aqui tem, ó, KM 10. Uma pessoa saiu andando aqui, ó. Aqui tá a pessoa, começou a andar e veio até aqui, ó, nesse ponto aqui. Aqui já tem uma outra plaquinha. KM 35. Perceba que a pessoa fez uma trajetória, ela veio andando de um ponto, que foi aqui, que é a referencial, até esse outro ponto referencial. A trajetória é o caminho que ele percorreu. Porém, eu posso analisar qual foi a distância percorrida, o espaço percorrido. Então, eu vou falar que esse espaço que ele percorreu é chamado de S. Na física, tudo que eu falo como início, como origem, eu vou dizer que é zero, ou O, de origem. No meu caso aqui, eu vou dizer que aonde ele saiu é S0. Aonde ele chegou é SF, que é o espaço final. Como é que eu vou descobrir qual foi a trajetória que ele fez? Ó, S é igual ao final, S final, menos o espaço inicial, ou S0. S é igual. Aonde ele chegou? 35. Da onde ele saiu? Do 10. S é igual. 35 menos 10, 25 quilômetros. Esse foi o total de espaço que ele percorreu. Ele fez uma trajetória e nessa trajetória tinha o quê? 25 quilômetros. Bem, dois conceitos importantíssimos que vocês têm que se atentar e prestar atenção. Conceito de movimento e conceito de repouso. Movimento é o fenômeno físico no qual um móvel muda de posição com o passar do tempo em relação a um referencial adotado. Repouso é o fenômeno físico no qual um móvel mantém a mesma posição no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial. Perceba que nos dois conceitos eu finalizo falando que em relação a um referencial adotado. Ou seja, se eu perguntar para vocês, eu vou imaginar agora que vocês estão sentados assistindo essa aula. Vocês estão sentados. E eu pergunto, vocês estão em movimento ou em repouso? O que vocês me responderiam? Acredito que alguns iriam falar em repouso. Já que eu estou sentado, eu estou em repouso. Mas será que realmente estamos em repouso? Não tem como afirmar. Porque para mim falar que eu estou em repouso, eu tenho que falar que eu estou em relação a um referencial. Você está sentado, mas você está em cima de um planeta e um planeta que está girando. Se eu falar em relação ao Sol, você está em repouso ou movimento? Mesmo que você esteja sentado, você está em movimento.
porque você está em cima de um planeta que está rodando. E esse planeta tende a se afastar e se aproximar do Sol no movimento de translação. Então, toda vez que eu falar, que eu perguntar que uma questão, que o que for perguntar para vocês, se vocês estão em movimento ou em repouso, vocês vão ter que falar sobre o que é esse em relação ao que. Por exemplo, vamos imaginar essa seguinte imagem aqui, ó. Aqui tem um ônibus com várias pessoas. Aqui tem um ponto, aqui tem algumas pessoas paradas e aqui tem um táxi. Vamos supor que esse ônibus está trafegando a 20 km por hora. E que também o táxi está trafegando a 20 km por hora. Se eu pergunto para vocês, o pessoal que está dentro do ônibus em relação ao táxi está em repouso ou em movimento? Vamos imaginar, o ônibus está a uma velocidade, o táxi está igual na velocidade. Vai haver um espaço entre eles? Não. Está mantendo o mesmo espaço. Toda vez que eu tenho uma relação de um móvel em relação a outro móvel, que não há mudança, alteração do espaço, eu tenho uma situação de repouso. Agora, se o táxi acelerar e aumentar a distância entre o ônibus, aí sim ele está em movimento. Aí vamos imaginar as pessoas que estão dentro do ônibus. Maria está sentada de um lado, João está sentado do outro lado. O ônibus está em movimento. Maria, em relação a João, está em movimento ou em repouso? Está em repouso. Por quê? Porque não há aumento de espaço entre eles. Agora, vamos supor que Maria está passando e viu esse ponto aí, ó. Onde que tem a letra P? Esse pontozinho aqui, ó. Aí, em relação a esse ponto, Maria está em repouso ou em movimento? Maria está em movimento. Por quê? Porque há uma distância sendo mantida. Em relação a qualquer pessoa que está aqui, ó, quem estiver dentro do ônibus vai estar em movimento. Agora, Maria está sentada dentro do ônibus. O ônibus está se deslocando. João resolve levantar e ir para um banco de trás. Em relação a Maria, João está em movimento ou em repouso? Em movimento. Por quê? Porque houve um aumento de espaço entre eles. Bem tranquilo isso daí. Sempre que vocês imaginar, perguntar sobre movimento e repouso, vocês relacionam a um referencial. E aí pergunta se há ou não mudança de espaço. Possa ser que algum objeto esteja se movimentando, mas quem está dentro dele esteja em repouso. Deslocamento escalar, o ΔS. Ó, sempre que aparecer o delta, que é uma letra grega, na física vai significar variação. ΔS é variação de espaço, o tanto que andou. ΔT, variação de tempo, o quanto demorou. Então, delta sempre vai representar variação. No meu caso, eu vou trabalhar agora com deslocamento escalar. São as mudanças de posição de um móvel sobre uma certa trajetória. Foi aquilo que eu fiz mais cedo para vocês, ó. Se eu tenho aqui uma plaquinha, e nessa plaquinha está falando que é o KM5. Uma pessoa vem andando por aqui e chega aqui, ó, até nessa outra plaquinha, que é o KM15. Então, se a pessoa veio andando, como é que eu sei o tamanho, o deslocamento que essa pessoa fez? Eu vou pegar o espaço, que é o inicial, onde ele saiu, aqui é o espaço final. Para me calcular esse deslocamento, esse ΔS, eu pego espaço final menos o espaço inicial. ΔS é igual a... Qual foi o espaço final? Ele chegou no 15. Menos, qual foi o início? Ele saiu do 5. Então, o ΔS aqui é de 10 quilômetros. Foi o quanto que essa pessoa percorreu. Agora, vamos supor que a pessoa estava aqui, chegou aqui e resolveu voltar aqui, ó. Aqui é o quilômetro 8. KM8. Ele veio nessa direção aqui, ó, voltando. Como é que eu vou fazer aqui agora, ó? ΔS é igual a... Qual foi o espaço final? Ele chegou no 8. Da onde ele saiu? Ele saiu do 15.
Ué, professor, vai poder fazer isso? Vai sim. ΔS é 8 menos 15 vai dar quanto? Toda vez que questões que envolvem mais e menos, eu costumo usar o seguinte exemplo. Imagina que você tem R$8 e tá devendo, precisa pagar 15. Você vai conseguir pagar tudo? Não. Você vai pagar 8, mas vai ficar devendo quanto? 7. Então, ó, menos 7. Menos 7 quilômetros. O sinal positivo aqui e negativo aqui vai dizer para onde é que ele está indo. Quando é positivo, significa que ele está andando para frente. Se é negativo, significa que ele está retornando. Então, quando o ΔS for maior que zero, for positivo, eu tenho um movimento progressivo, um movimento que vai sempre aumentando. Quando eu tenho um ΔS menor do que zero, ou seja, negativo, eu tenho um movimento retrógrado. É um movimento que ele está retornando, de retorno. Bem tranquilo também. Bem, com certeza vocês já ouviram falar aqui. Fulano veio a 80 km por hora. Com certeza vocês sabem o que é isso. Mas o que significa 80 km por hora? 80 km por hora é chamado de velocidade média. Velocidade escalar média. É difícil você descobrir qual foi a velocidade total do percurso, porque a pessoa tem hora que ela acelera, vai vir uma curva, ele freia. Porém, você pode relacionar qual foi a base, qual foi a média da velocidade que ele estava percorrendo, do espaço que ele percorreu em relação a um determinado tempo. Se eu falo que um automóvel percorre 100 km por hora, eu estou falando que a cada hora ele vai andar 100 km. Super simples. Então, a velocidade escalar média é a razão entre o deslocamento realizado por um móvel e o tempo necessário para perfazê-lo. Por exemplo, supondo que daqui o móvel vai sair. O móvel sai desse ponto aqui, que tem uma placa KM 100. E vai vir até esse ponto aqui, ó, que tem uma placa KM 300. Quando ele passou aqui, era 9 horas da manhã. Quando ele chegou aqui, era 11 horas da manhã. Qual foi a velocidade média que esse automóvel estava? Então, para me calcular a velocidade, eu vou ver qual é a variação de espaço e qual a variação de tempo. Sempre para me calcular a variação, eu vou pegar o final menos o inicial. Variação de espaço. Ele saiu do 100 e chegou ao 300. Para me saber, então, eu pego o final menos o inicial. 300 menos 100 vai dar quanto? 200. Então, velocidade média é igual a 200 dividido por variação de tempo. É o tanto de tempo que ele demorou. 11 menos 9, ele chegou a 11. Saiu 9, então ele demorou 2 horas. Aqui 200 km e 2 horas. Logo, a velocidade foi 200 dividido por 2, 100 km por hora. Bem tranquilo. Significa que a cada hora ele estava andando 100 km. Isso é bem lógico. Se ele andou 200 e demorou 2 horas, a cada 1 hora ele percorria 100. Professor, mas ele veio andando uma velocidade que não aumentou? Não, gente. Teve variações de velocidade. Uma hora ele acelerou, outra hora ele freou. Mas eu estou falando a média. A média da velocidade dele foi essa. Vocês vão ver também duas unidades de medida, que é o quilômetro por hora e o metro por segundo. No Sistema Internacional de Medida, o que é utilizado é o metro por segundo. Mas, às vezes, para facilitar o cálculo, a gente vai usar o quilômetro por hora. E existe uma forma fácil de transformar um em outro. Em vez de eu ter que transformar quilômetro para metro, hora para segundo e depois dividir, eu posso resolver a questão normal, que foi o caso aqui, ó, 100 km por hora, e transformar para metro por segundo. E eu tenho que, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, se eu quisesse saber quanto é 100 km por hora em metros por segundo, eu ia pegar o 100, dividir por 3,6 e ia obter 27,7 metros por segundo.
Ou seja, posso usar quilômetro por hora ou metro por segundo. E se eu tiver em metros por segundo e quiser passar para quilômetro por hora, eu vou fazer o oposto. Eu vou multiplicar. Se de quilômetro por hora para metros por segundo eu divido, de metros por segundo para quilômetros por hora eu vou multiplicar. Uma questão aqui, ó. Ao passar pelo quilômetro 15 de uma rodovia, o motorista lê este anúncio. Então, aqui, ó, o motorista lê esse anúncio. Posto de abastecimento e restaurante a 12 minutos. Se esse posto de serviço está localizado no quilômetro 130, qual a velocidade média prevista para que ele se faça esse percurso? Então, ó, eu quero saber a velocidade média. E eu sei que a velocidade média é calculada pegando o ΔS dividindo pelo ΔT, o espaço dividido pelo tempo. Fala que ele está passando do quilômetro 115 e está localizado no quilômetro 130. Então, a diferença de quilometragem da onde ele está até onde ele vai chegar é 130 menos 115, que vai dar quem? ΔS é igual a 15 quilômetros. E o ΔT? Ele fala que vai demorar ΔT igual a 12 minutos. Eu vou chegar aqui e vou botar o 12? Não. Por que não, professor? Porque aqui está em quilômetro. O quilômetro, aqui embaixo, o tempo tem que estar em horas. Ou eu vou pegar o quilômetro e transformar para metros e o tempo jogar para segundos, ou vou deixar o quilômetro e vou pegar esse tempo aqui e transformar em hora. Na última aula, eu ensinei vocês como fazer essa conversão. De minutos para hora, eu divido por 60. Aí eu tenho que 12 dividido por 60 é igual a 0,2. Então, 0,2 horas. Velocidade média aqui vai dar 15 dividido por 0,2 vai dar 75 km por hora. Então, a velocidade média prevista é de 75 km por hora. Bem tranquilo. Movimento uniforme. Antes de eu ler o conceito, eu já quero que vocês entendam. O que é uma coisa uniforme? Se um time de futebol veste um uniforme, qual é a intenção? É que todos fiquem iguais. Então, quando eu falo em uniforme, eu estou falando em uma coisa que é igual. Aí, então, se eu estou falando de movimento uniforme, eu estou falando de um movimento que é igual. Então, o movimento uniforme acontece com velocidade constante. Não há variação de velocidade. Nesse tipo de movimento, não há aceleração. Nem aceleração positiva, que é uma aceleração que vai aumentar, nem uma aceleração negativa, que é frear o móvel. No movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. E quando eu tenho o móvel constantemente, a uma velocidade constante, em uma reta, significa que eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Vamos para a prática para vocês entenderem isso daqui. Uma questão. Uma composição ferroviária com uma locomotiva e 12 vagões desloca-se a uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Tanto a locomotiva quanto cada vagão mede 12 metros. Então, qual é o tempo que o trem levará para passar por um sinaleiro e quanto ele demorará para atravessar um viaduto com 200 metros de comprimento? Aqui eu tenho, gente, duas perguntas. Vamos responder uma por uma. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar as informações. Primeira coisa, ele fala que ele está a uma velocidade de 10 metros por segundo. Aí fala que o trem, ó, tem mais ou menos isso daqui. Aqui tem um ferrovia, aqui é o trem. O trem é composto por 14 vagões, ó. E aqui ele vai passar por um sinal. A pergunta quer saber quanto tempo ele vai demorar passando por esse sinal. Ou seja, quanto tempo vai ser que ele vai passar toda essa distância aqui por aqui.
Então, o que eu faço? Qual vai ser o deslocamento? O deslocamento vai ser o tamanho total do trem. Quanto é que é o tamanho total do trem? O trem tem uma locomotiva mais 14 vagões. Então, tem 15 partes esse trem. Fala que cada parte mede 12 metros. Para me saber o tamanho total do trem, eu vou pegar 15 vezes 12, que vai dar 180 metros. Então, o trem aqui tem todinho 180 metros. Então, eu tenho um ΔS igual a 180 metros. E ele está me perguntando quem é o ΔT. Quanto tempo ele vai demorar. Então, vamos lá. Eu sei que a velocidade é igual a velocidade média, é igual ao ΔS sobre o ΔT. Qual é a velocidade? A velocidade é 10. Qual é o deslocamento? 180. E o ΔT? Não tenho. Vou passar multiplicando. Ó. 10 vezes ΔT, 10 ΔT, que é igual a quem? A 180. ΔT é igual a 180 dividido por 10. ΔT é igual a 18 segundos. Então, o trem vai demorar 18 segundos para passar completamente, desde o iníciozinho dele, até ele passar totalmente, ele vai demorar 18 segundos. Se ele vai a uma velocidade constante de 10 metros. Então, a resposta da primeira pergunta que fala qual é o tempo que o trem levará para passar por um sinaleiro é de 18 segundos. Aí depois fala assim, quanto tempo ele demorará para atravessar um viaduto com 200 metros de comprimento? Então, bora lá. Tem um viaduto, ó. Aqui tá vindo o trem e aqui vai ter como se fosse uma ponte. Vamos imaginar que aqui é uma ponte. Pronto. Essa ponte tem uma distância de 200 metros. O trem tá vindo aqui, ó. O trem eu sei que tem 180 metros. Aí ele está perguntando quanto tempo vai demorar para ele passar daqui até aqui completamente, ou seja, do início até chegar no fim do trem. Se eu quero, então, do início até passar no fim, eu tenho que saber qual é o tamanho total. O tamanho total vai ser quem? Vai ser o tamanho do viaduto mais o tamanho do trem. Então, vai ser 180 mais 200, que dá 380 metros. Então, novamente, ó, velocidade, ele já falou que é de 10 metros por segundo. Deslocamento aqui vai ser 380 metros. E o tempo, eu não sei. Jogando na fórmula, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade, 10. ΔS, 380. ΔT, não tenho. Passo multiplicando, ó. 10 vezes ΔT, 10 ΔT, que é igual a 380. ΔT é igual a 380 dividido por 10. ΔT é igual a 38 segundos. Esse é o tempo que o trem vai demorar para atravessar completamente o viaduto. Bem simples, gente. Se tiver dúvida, volta ao vídeo, assista novamente essa parte que vocês vão entender. Continuando com o estudo da cinemática, a gente vai ver agora que muitas vezes vai ser útil o uso de uma coisa que é chamada de função horária do espaço no movimento uniforme. Para que serve essa função? É possível determinar a posição S de um objeto que estava na posição S0 e se move com velocidade constante v em qualquer instante t. Dizemos que a posição depende do tempo ou que S é função de t. Traduzindo isso daqui, supondo que eu tenha uma estrada aqui e que o móvel saiu daqui, ó, desse ponto, e aqui começou a trafegar aqui a uma velocidade média de 100 km por hora. Aqui era o quilômetro 5, ó. Aqui tinha a plaquinha de quilômetro 5. A questão está falando que eu uso essa fórmula aqui para saber aonde esse móvel vai estar em qualquer horário que eu imaginar. Daqui a 2 horas, daqui a 5 horas, daqui a 10 horas. É só usar essa fórmula aqui. Vamos ver uma questão para a gente entender. Em uma rodovia, um automóvel passa no quilômetro 370 em movimento uniforme retrógrado, mantendo a velocidade de 65 km por hora, em valor absoluto. Por qual posição ele passará após 2 horas e 30 minutos de movimento? Bem,
Antes de eu responder essa questão, eu quero fazer outra questão para vocês entenderem. Esquece um pouquinho esse enunciado e vamos imaginar o seguinte. Tenho aqui uma estrada, ó. O móvel sai da posição 100 a uma velocidade média de 100 km por hora e ele vai andar durante 3 horas. Qual vai ser a plaquinha que vai estar aqui de quilometragem nesse ponto? É só usar a fórmula, ó. S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Aí agora o que eu quero, por que eu fiz essa questão aqui antes? Porque eu preciso que vocês entendam uma coisa. Essa velocidade aqui, ela pode ser positiva ou negativa. Positiva é se ela for para frente, ela estiver andando em direção no sentido de ir. Negativa é quando ele vai estar retornando. No caso da questão, está falando que ele está retornando. Por isso que eu estou fazendo essa daqui primeiro positiva. Aí agora é só substituir, ó. O espaço é igual. Aonde ele estava, da onde ele saiu do quilômetro? 100. Mas com que velocidade ele está? 100 km por hora. Durante quanto tempo ele percorreu? 3 horas. S é igual a 100 mais 100 vezes 3, 300. S é igual a 400 km. Ou seja, a plaquinha que vai estar aqui é uma plaquinha de, bora botar aqui, km 400. Bem tranquilo. Agora, respondendo essa questão, ó. Uma rodovia, o automóvel passa do quilômetro 370 em MU retrógrado. Então, ó, ele está retornando. Ó. Tem a placa aqui, 370 km. E o móvel está vindo ó, na direção contrária. E está uma velocidade de 65 km por hora. Aí fala que em que posição ele estará, nesse ponto aqui, depois de andar por 2 horas e 30 minutos. Opa. 2 horas e 30 minutos. Pensa comigo. 2 horas e 30 minutos. 30 minutos não é a metade de 1 hora? Então eu posso falar que o tempo foi de ΔT 2,5 horas. Aí agora é só jogar na fórmula. S que é igual a SO mais velocidade vezes o tempo. S que é igual. Qual é o espaço inicial? Onde ele estava? 370. A velocidade, ele está retornando, não está? Então eu vou botar aqui a negativa. Menos 65, que é a velocidade. Se ele tivesse indo para frente, ia ser positiva. Como ele está retornando, ela é negativa. Vezes quanta hora? 2,5 horas. Isso aqui vai dar, ó, 370 menos 2,5 vezes 65 vai dar 162,5. 370 menos 162,5 vai dar 207,5. Então, aqui nesse ponto é o quilômetro 207,5. Bem tranquilo. Essa é a resposta. Ó, mais uma questão. Em uma estrada, um veículo de passeio desloca-se a 90 km por hora, que é a mesma coisa que 20 metros por segundo, em movimento uniforme. Indo no mesmo sentido de um caminhão que se locomove a 72 km por hora, que é a mesma coisa que 20 metros por segundo, também em movimento uniforme. Em certo instante, o caminhão encontra-se 500 metros à frente do automóvel. Então, em quanto tempo, a partir desse ponto, o caminhão será alcançado pelo veículo? Essa é uma das questões que mais vão cair em prova, vestibular, concursos que vocês possam fazer na vida, né? É uma questão que fala o seguinte, ó. Tem uma estrada, aqui tem um automóvel. Imagina que aqui é um automóvelzinho, tá? E aqui tem um caminhão. Imagina, ó, vamos botar aí que eu sou bom de desenho. Tá falando que esse caminhão aqui tá a 72 km por hora. E que esse carro está a 90 km por hora. Concorda comigo que esse daqui tá com o carro tá maior, mais rápido do que o caminhão, não é? Então, já que ele está mais rápido, vai chegar um momento que ele vai chegar no caminhão e até ultrapassá-lo.
Está falando que a distância entre eles é de 500 metros. Então pergunta qual é o tempo que vai demorar para isso acontecer. Existem duas formas de vocês responderem isso daí. Eu acredito que igualar as funções horárias de cada um é a forma mais tranquila. A outra até que dá, mas vai dar um trabalhozinho maior. Vamos fazer pela forma que eu acho mais fácil. Eu sei que o móvel, ele está aqui. Ele tem uma função horária. O caminhão, ele também tem uma função horária. Quando é que os dois vão se igualar? Quando a função horária dos dois forem iguais. Então, bora lá. Função horária para o carro. S que é igual a SO mais VT. S que é igual. O carro está no início, né? Eu estou usando ele como origem. Então, o espaço deles inicial é 0. Mais, qual é a velocidade? A velocidade é de... Como aqui eu estou em metros, eu vou usar isso daqui, ó. 25 metros por segundo. Então, a velocidade aqui é 25. Qual é o tempo? Não sei, é o que a questão está perguntando. Isso é do carro, ó. Carro. Agora, o do caminhão. S que é igual a SO mais V vezes o tempo. S que é igual. Qual é o espaço inicial? O caminhão não está 500 metros à frente do carro, então o espaço inicial, 500. Qual é a velocidade do caminhão? A velocidade do caminhão é 20 metros por segundo. Qual é o tempo? Também não tenho. Aqui é o do caminhão. Para mim saber o tempo que eles vão se encontrar, é só igualar isso com isso daqui. Aí eu tenho aqui, ó. O do carro é 0 mais 25. 25 com 0 é 25. Então, 25T igual a... Qual é o do caminhão? 500 mais 20T. Cheguei a uma equação de primeiro grau. Vou pegar esse 20T, vou trazer para o lado de cada igualdade, mudando o sinal. Então, eu tenho ó, 25T menos 20T, que é igual a 500. 25 menos 20 vai dar 5T, que é igual a 500. T é igual a 500 dividido por 5. T é igual a 100 segundos. Então, o automóvel vai demorar 100 segundos, que vai dar o quê? 1 minuto e mais 40 segundos para alcançar o caminhão. Bem simples. Toda vez que eu tiver questão assim, é só eu pegar, fazer a equação horária de um, fazer a equação horária do outro e igualar. Somente isso. Tomando cuidado com o sinal, viu, gente? É muito importante. No meu caso aqui, os dois estavam indo na mesma direção, estavam indo para frente, então o sinal foi positivo para os dois. Se o caminhão estivesse voltando, aí o sinal do caminhão da velocidade ia ser negativa. Tranquilo? Para a gente finalizar, existe a velocidade escalar relativa, que é a velocidade de um móvel em relação ao outro tomado como referencial. É bem tranquilo, bora ver isso aqui, ó. Supondo que eu tenho aqui, ó, um móvel aqui, outro móvel aqui, e que os dois têm a mesma velocidade. Esse aqui está com 10 km por hora, e esse aqui também está com 10 km por hora. O que vai acontecer? Vai acontecer que a distância entre eles nunca vai mudar, vai permanecer a mesma. Por quê? Se um está se deslocando a 10 km por hora, o outro também na mesma velocidade, não tem como nem o da frente avançar e nem o de trás alcançar o da frente. Eles vão seguir com a mesma distância. Se é 1 km de distância, até para frente eles vão ficar na mesma distância. Agora, quando uma velocidade for maior do que a velocidade seguinte, vamos supor que esse daqui está uma velocidade de 10 km por hora. E esse daqui da trás está com a velocidade de 20 km por hora. Perceba que, se o da frente está andando a 10 km, o de trás está mais rápido, vai chegar um momento que esse daqui vai encontrar com o de cá. Não é? Óbvio. Já que o de trás está com a velocidade maior, então, a um determinado tempo, ele vai conseguir alcançá-lo. Agora, quando o de trás tem uma velocidade menor do que o da frente, 10 km por hora, e o da frente, 20 km por hora, o que vai acontecer? Vai acontecer que o da frente vai conseguir avançar mais e vai abrir um maior espaço entre eles. Isso daqui vai aumentando com o tempo, ó.
E chegar um momento que o da frente vai estar muito mais na frente do que o de trás, e o de trás nunca vai conseguir alcançar. Então, qual é a lógica que eu quero pensar com vocês com isso daqui? Se vocês estão andando, tem um automóvel na frente e vocês estão em outro automóvel. Se os dois permanecem na mesma velocidade, vocês nunca vão abrir distância de um para o outro. Nem vai conseguir alcançar e nem vai ficar afastado. Se você que está atrás acelerar o carro, aumentar a velocidade dele, você vai ultrapassar o carro da frente, porque a sua velocidade é maior. Agora, em compensação, se o carro da frente acelerar e aumentar a velocidade, a distância entre vocês vão ficar cada vez maior. Só isso daí, bem simples. Então, galera, imagina que vocês tenham muitas dúvidas, né? Mas podem me chamar, podem me questionar, eu ajudo vocês. Se tiver questão com dúvida, não fique com dúvida, me chama que eu vou ajudar vocês. Vocês vão fazer a atividade, né? Para efetivar esse conhecimento. Imagino que para vocês possa ser difícil. É um conteúdo novo, é tudo novo para vocês, mas com o tempo a gente vai pegando. Então, galera, é isso aí. Uma excelente aula. Se for necessário, reassista a aula novamente. E é isso aí, eu tô aqui para ajudar. Então, até a próxima e valeu!